Todo mundo acha que o grande prêmio da Copa do Mundo é levantar aquela taça maravilhosa, linda, cheia de ouro. Mas para alguns jogadores, o prêmio pode ser outro. É ganhar relevância, é ganhar mercado, é ganhar marcas, é ganhar influência. A Copa pode durar 30 dias, mas os efeitos dela, quando o assunto é imagem, podem durar 10 anos ou até muito mais. Até porque alguns jogadores entram na Copa como jogadores e saem dela como marcas globais. Antes da gente começar a explicar como é que um jogador, atleta, se transforma numa marca global com um negócio chamado Copa do Mundo, não deixa de se inscrever neste canal aqui no YouTube. Ativa o famoso sininho, compartilha esse vídeo para quem você acredita que deva assistir esse material. Vinícius V2 aqui no YouTube, também estamos no V2MM_BR, assim como Vinícius Vieira no Instagram e também V2MM no Instagram. Não deixa de seguir a gente nos canais e vambora! E essa é a série Copa Fora das Quatro Linhas. Aliás, chegamos ao último episódio dessa série que a gente fala muito mais do que a parte de performance. Quer dizer, a gente não fala a parte de performance, a gente fala de dinheiro, marca, influência, mercado, negócios, marketing, relacionamento, posicionamento, ativações de negócios e comportamento e o impacto de uma Copa do Mundo para quem trabalha a imagem no negócio chamado Copa do Mundo. Então, pra gente fechar essa temporada, esse episódio 6, a gente vai falar do ativo que a Copa do Mundo mais possui e que mais é valorizado durante uma Copa do Mundo. Não sou eu como creator. Poderia ser, né? Poderia ser. Mas, em tese, é um atleta onde ele aparece para diversas pessoas e transforma a marca pessoal dele em algo estratosférico, em algo gigante. Afinal, tudo pode mudar numa Copa. Inclusive, já temos um case antes da Copa. Teve um jogador de uma seleção que tinha 4 mil seguidores, um influenciador gigante, falou, cara, segue esse cara, e ele foi para mais de 4 milhões de seguidores só com esse cerco de postagens por ser o cara com menor volume de audiência nas redes sociais. Isso é bizarro, isso é o poder da imagem quando a gente fala de Copa do Mundo. E não existe um evento esportivo que concentre tanta atenção como é uma Copa do Mundo. Antes, durante e mais alguns dias no pós, né? Principalmente para quem for campeão mundial. O que a Copa entrega? Audiência global. Ela entrega atenção, mídia, cobertura diária, repercussão permanente. Ela é assunto todos os dias. Copa é assunto todos os dias. Ninguém consegue esquecer de Copa enquanto a Copa acontece. E durante o período de Copa, patrocinadores estão em observação, clubes estão em observação, torcedores estão em observação, imprensa está em observação, quando a gente começa a falar de jogador. E todo mundo está de olho nos mesmos jogadores. Não tem um outro holofote, não tem uma outra liga, não tem uma outra Copa. Não adianta você falar assim, pô, beleza, no Brasil tá rolando Série B. Cara, mas ninguém tá assistindo Série B, a galera tá falando de Copa. Então, a repercussão e a atenção fazem com que um mundo de oportunidades aconteçam quando a atenção está totalmente voltada para a Copa do Mundo e num cenário falando de um atleta, falando de um jogador. Posso citar diversos atletas que tiveram esse destaque por conta de Copa do Mundo. Como não lembrar de James Rodrigues, Copa de 2014, um jogador conhecido, era um destaque regional na Colômbia. Depois se torna artilheiro da Copa, faz golaço, transferência milionária, Real Madrid, contratos globais, aumento de exposição. Eu ouso dizer, pelo que eu vi de James Rodrigues, eu sei que ele joga muito bem até hoje na seleção colombiana, mas é um cara que vive da Copa de 2014. Uma Copa transformou James Rodrigues num fenômeno global, só se falava desse cara. Kylian Mbappé chega a 2018 como promessa, hoje é superstar mundial, vai para sua terceira Copa, já é campeão mundial, vice de outra, campanhas globais, protagonista de futebol, patrocinadores de altíssimo cacife, e a Copa acelerou uma carreira que talvez levasse até mais anos para chegar ao topo. Ele sai da Copa como uma realidade, como um fenômeno. Tem também Copa de Lionel Messi, que já era gigante, depois ele completou a narrativa perfeita em 2022. Ele fez a Argentina ser campeão mundial com o Messi e fortaleceu a marca global dele, ampliou todas as campanhas, a relevância, o valor dele de mercado. A Copa não criou o Messi, mas ela transformou o Messi num perfeito legado, cara. É um barba, cabelo e bigode que o Messi fez
ao ganhar a Copa de 2022. Aliás, Messi, se você tivesse parado de jogar bola em 2022 depois da Copa, seria aquele grande finale. Mas você vai para mais uma Copa em 2026 e vambora, vamos ver o que tem mais de capítulos aí, já que você é um extraterrestre, né, meu filho? Mas existe uma diferença enorme entre Copas antigas, dos outros anos que a gente viveu, até 2026. Eu vou falar de Copa, na minha vida começa em 94. Depois eu tenho experiências muito boas em 98 e 2002, como minhas Copas da infância. E cara, é uma parada totalmente diferente de 2026, né? Naquela época não existiam coisas como Reels, não existiam Shorts, redes sociais, TikTok, criador de conteúdo, influenciadores, conteúdo instantâneo. Eu vejo vídeos da Copa de 2002 dos jogadores no Japão e na Coreia. A gente não fala muito desse fator, mas muito do que fez os jogadores estarem com um grupo tão unificado, tão unido, é o fato de eles não terem tanto acesso à tecnologia. Eles não conseguiam falar toda hora com a sua família num simples aperto de botão, eles não conseguiam escolher um filme para assistir no quarto hotel com um simples aperto de botão, eles não conseguiam falar sobre eles se não fosse através de um ponto de assessoria de uma imprensa que pudesse falar dele, que estivesse na cobertura da Copa. Então esse game mudou demais. Hoje é uma Copa dos creators, e os creators podem ser os atletas, como podem ser diversos influenciadores que estarão presentes no evento ou até mesmo à distância. E aí eu sou daquele cara que eu trabalho e olho o jogador com essa evolução dos tempos, né? Ali, de 2002 que eu dei o exemplo, era o jogador mesmo, cara. E pra ele aparecer, eu tinha que dar uma entrevista, eu tinha que fazer gol. Hoje não. Hoje os 26 podem aparecer. E hoje ele não vive só da TV e não vive só dos gols. Pô, ele vive de uma estratégia de imagem, de uma construção de narrativa, de um posicionamento, da presença dele digital. Posso dizer, enquanto gravo esse vídeo, que inclusive plataformas como o TikTok investiram grana em jogadores da seleção brasileira para ter presença desses jogadores durante a Copa do Mundo através de postagens, já que o território de TikTok é visto por muitos jogadores ainda como um território em que eles é um território de dancinha, que é um território para blogueiragem e não para atletas profissionais de seleção brasileira. E muitos atletas começaram a receber incentivos financeiros para postarem no TikTok por conta da Copa do Mundo de uma maneira contratual. Isso é bizarro, isso é presença digital sendo impulsionada. Em 2026, a Copa vai ser disputada, e é disputada em campo, mas ela também é muito disputada no algoritmo. É diferente da Copa dos caras que eu mencionei, por exemplo, em 98 e 2002. E pra mim, na minha visão, o que eu olho com Copa de jogadores brasileiros que podem estar no meio dessa explosão? Tudo pode mudar com uma derrota, tudo pode mudar com uma crise, tudo pode mudar com um gol perdido, mas tudo pode mudar com um gol feito, com uma declaração bem feita, com um golaço, com uma reação de um torcedor, com envolvimento no digital. O que eu olho de protagonistas hoje? Quando eu olho para o Brasil, para mim, principal protagonista que pode acontecer e pode aparecer é Vinícius Júnior. Por conta de já estar associado a marcas globais, estar em crescimento de carreira, já ter uma liderança de geração, é um cara que é muito estrategista de imagem, cuida muito da imagem dele e tem essa percepção. Se fizer uma grande Copa, vai ter um crescimento comercial, vai atrair novas marcas e uma consolidação global. Outro cara, Endrick, é um cara que não começa a Copa como um titular, como uma grande força, mas é um cara com muita juventude, com uma narrativa, com o mercado internacional muito aberto para ele, a expectativa dele performar muito no Real Madrid. Então, para mim, Endrick pode se transformar numa das maiores marcas jovens do esporte mundial. Outro cara que eu vejo com muito valor interessante, Rafinha, é um cara que transmite lifestyle de Barcelona, Europa, moda, é um cara que tem posicionamento premium, tem um perfil interessante, vai depender um pouco da performance dele, não é um cara que tem uma liderança de palavras, mas vai ser a performance dele que pode atrair cada vez mais esse mercado. E para finalizar, Neymar, a última Copa de Neymar, a gente não sabe o que vai acontecer de performance dele, mas a gente sabe que tem um mundo de 220 milhões de brasileiros gritando olê, 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 Neymar, Neymar, e esse ponto tem que ser explorado, tem que ser falado. Então ele tem um fortalecimento de um legado, que pode ser um legado muito parecido com o Messi, aquela cereja do bolo sendo construída, tem uma consolidação histórica dele e tem toda essa expansão comercial. Pode ser o encerramento da carreira do Neymar, a gente sabe que é o encerramento de Copas para ele, pelo que ele já mesmo diz, né?
E se tiver um grande finale, Neymar deixa esse legado e essa expansão comercial para sempre. Ele vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. A gente não sabe como que ele vai jogar, como que ele vai ser aproveitado, mas tudo pode acontecer. Então, o efeito surpresa para mim não é Endrick. O efeito surpresa para mim de Brasil é Neymar e eu espero que seja uma surpresa muito positiva. A Copa do Mundo ela pode representar em 2026 coisas diferentes para cada atleta, tá? Mas todos entram com algo comum, na minha visão, que é uma oportunidade única de aumentar a sua receita de valor de imagem e de valor de mercado. Se o cara performa bem, aumenta o valor dele de mercado. Se ele performa bem, aparece com um bom discurso, com uma rede social, com presença digital, com posicionamento, ele coloca o valor dele na estratosfera. Assim, não é multiplicar por 2, é multiplicar por 5, por 10, por 50, porque é intangível o que você pode fazer quando o assunto é a imagem e o marketing esportivo. O que transforma um jogador numa marca? Existe um erro comum entre essa turma de jogadores, tá? Eles acham que ainda todos eles acham, cara, a performance é tudo, a conversa do vestiário é sem rede social, vamos só focar aqui e tá tudo bem. Eu sempre disse que o jogador tem que ir pra Copa do Mundo como se fosse um BBB, uma pessoa indo pro BBB. Ele precisa ter uma estratégia de um time criando conteúdo e tá engajando e conversando o tempo inteiro. Mas isso não é pensado, tá? Eu sei porque antes da Copa eu conversei com diversos bastidores de jogadores que estão nessa convocação da seleção brasileira e sei que eles não têm essa estrutura. E vamos com o que a gente tem, que é o celular na minha mão, e que surgir de foto, de vídeo, eu posto. E é isso, não tem um cronograma de postagens, um time fazendo um monitoramento para entender o que está em alta, para conseguir trabalhar isso como uma oportunidade. Não tem, tá? Então a performance ela vai ajudar, mas uma marca precisa ser construída por pontos como essa narrativa, uma personalidade única, uma comunicação, um posicionamento, uma estratégia, uma consistência. E esse é o ponto que eu sempre falo, a atleta vai lá, aparece na Copa, mas depois some. Esse é o grande risco. Então, o que a gente precisa entender aqui, né? A gente pode ter um jogador de Copa que é Ronaldo, que tem uma performance incrível e depois se torna campanhas até hoje, quando chega a Copa, o Ronaldo é o cara que mais faz campanha, que é o cara mais campeão no Brasil, mais relevante, depois do falecimento do Pelé, cara, a marca que todo mundo procura para fazer Copa é Ronaldo. Ou você pode ser um Rivaldo, que é tão bom quanto, você vê que ele não aparece tanto em campanhas pós-Copa. E esse é o ponto de como você constrói a sua narrativa, o teu posicionamento, a tua presença. Um tá sempre nos principais eventos, sempre associado ao esporte, o outro tá num posicionamento mais low profile em Orlando, então eu apareço só em pontos quando o Brasil tá lá nos Estados Unidos. Lógico que você vai ver o Rivaldo aparecendo numa Copa, mas você não vai ver ele aproveitando de tantas oportunidades comerciais como o Ronaldo, e isso não vai acontecer porque ele não trabalhou isso. Então, o jogador que trabalha isso com estratégia pode ser da Copa muito mais fortalecido. E aí você pode pegar a seleção de 2002, cara, talvez você veja mais o Vampeta falando do que o próprio Rivaldo. Você pode ver talvez os jogadores não tão protagonistas, que, por exemplo, como eu acabei de citar do Vampeta, que aparece muito mais que o Kleberson, que foi titular e foi peça fundamental na Copa de 2002. É muita discrepância quando você assume, se você trabalha a tua imagem, teu posicionamento, a estruturação. Você não vê o Kleberson fazendo isso, você vê o Vampeta fazendo isso. E é real. Aí você começa a pegar vários exemplos que acontecem. Então você pode falar de Marcos versus Dida, você pode falar de Roque Júnior com Edmilson. Você não vê o Roque Júnior, mas você já vê o Edmilson mais. Você não vê tanto o Lúcio, mas você já vê mais o Gilberto Silva. Cafu e Roberto Carlos aparecem bem, Kleberson você já não vê tanto, você vai ver mais um Edilson, você vai ver mais o Denilson, Juninho Paulista aparece também, mas é como cada um trabalha seus relacionamentos que faz essa diferença. E aí eu falo muito da seleção de 2002, que para mim é uma seleção base de campeões mundiais fortalecido pela performance e também pela imagem. Então a diferença disso está na construção da imagem, uma Copa multiplica aquilo que já existe. O cara que faz isso bem feito vai multiplicar. No final, a Copa entrega algo de muito valor além dos troféus. Ela vai entregar visibilidade, influência, reputação, oportunidades. Vai entregar negócios, vai entregar legado e por anos e anos e anos. Acabei de citar exemplos de caras que estão fazendo negócios de Copa depois de 24 anos. Quase 25 anos. Bizarro, né? Alguns jogadores vão ganhar a Copa, outros vão ganhar mercado.
grana. E os mais inteligentes conseguem ganhar os dois. Os dois. São os Ronaldos da vida. Esses são bons pra caramba. Durante essa série que estamos chegando ao final, o que a gente falou? A gente falou sobre dinheiro, falou também sobre marca, falou também sobre influência, publicidade, comportamento, negócios, bastidores. Eu tenho uns bastidores aqui de negócios que eu fiz durante a Copa. Estou muito feliz de poder contar alguns pontos que eu posso contar. E a Copa nunca foi só futebol. E para mim, cada vez mais, ela vai deixar de ser só futebol. Além de todo entretenimento e envolvimento, ela tem todo esse ponto de cultura, de negócios, de envolvimento, de posicionamento, de oportunidades. E ela sempre foi muito mais do que isso e vai ser cada vez mais. A Copa é um campeonato dentro de campo. Mas fora dele, meu amigo, ela é uma disputa hoje e cada vez mais por atenção, influência, relevância e legado. Se você acompanhou essa série até o final, não deixa de comentar esse episódio e compartilhar essa série com quem precisa. São 6 episódios muito legais pra gente falar de bastidores da Copa quando o assunto é negócios. Copa Fora das 4 Linhas chega aqui até o final, se inscreve aqui no canal. Em breve eu volto com muito mais conteúdos. Do que será que a gente vai falar? Aliás, no meu encerramento, o que a gente vai falar de Fora das 4 Linhas depois da Copa? Deixa teu comentário, deixa tuas ideias. Eu tô esperando ele aqui para esse canal ser visto por muito mais gente. Até a próxima. Esse foi o Copa Fora das 4 Linhas.